As armas bullpup são inúteis? As armas bullpup, desde a sua aparição, causaram grande furor entre os conhecedores de armas. São armas que têm um aspecto bastante futurista, e muitos afirmam que efetivamente estas vão ser as armas do futuro. Mas se são tão boas, por que os exércitos do mundo estão se desfazendo delas? Para responder a todas essas incógnitas, temos que viajar um pouco longe no tempo. Na verdade, as armas bullpup são bastante antigas. Uma das primeiras foi a EM-1 e a posterior M2, duas armas Bulldog britânicas criadas após a Segunda Guerra Mundial, a partir dos Sturmgewehr, 44 alemães capturados. Mas esses dois não conseguiram ser padronizados porque eram rivais do fantástico FN Fuzil Automatique Leger belga. A União Soviética também vinha experimentando, há anos após a Segunda Guerra Mundial, com esse tipo de tecnologias, produzindo ao mesmo tempo que a AK-47, o TKV-408 e posteriormente foram criados os TKV-01 e TKV-0, dois armas que pareciam bastante promissoras, mas que o exército soviético decidiu deixar de lado para padronizar a série Avtomat Kalashnikova Modernizirovanyi. Claramente, nesses anos, a tecnologia bullpup parecia estar engatinhando. E não seria até os anos 70 que várias nações começaram a experimentar com a tecnologia bullpup, criando protótipos bastante estranhos até para os nossos tempos, e já tinham eficácia suficiente para serem adquiridos em massa pelos exércitos do mundo. Um dos pioneiros foi o Steyr AUG austríaco, ou o Sturmgewehr 77, uma arma revestida em polímeros que possuía quase as mesmas características que um fuzil convencional, mas sendo muito mais curto. Muitas agências policiais e exércitos do mundo compraram este fuzil em massa porque era bastante inovador, que foi um dos primeiros países a adquirir uma arma bullpup, ao mesmo tempo que a Áustria foi à França em 1978, com o fuzil de assalto FAMAS, um fuzil bastante bom que, assim como o AUG, não possuía desvantagens aparentes, em comparação com suas contrapartes convencionais. Foi muito difícil para o FAMAS, pois o governo francês levou quase 10 anos testando o FAMAS para verificar se ele atendia às expectativas. Após o surgimento desses dois fuzis, começaram a aparecer muitos fuzis bullpup e muitos exércitos do mundo estavam avaliando a possibilidade de adquirir fuzis bullpup para seus exércitos. Mas desde os anos 80 até os dias atuais, quase nenhum país adquiriu fuzis bullpup como arma regulamentar, além de equipar algumas forças policiais e militares. De fato, países como a França já substituíram seus FAMAS por versões alemãs de fuzis tipo AR-15, como os HK-416. A China, que nos anos 90 adquiriu a QVZ-95 como arma padrão, também decidiu substituí-los por fuzis convencionais QVZ-191. Israel criou a família de armas Tabor, uma família inteira de armas que inclui desde carabinas até fuzis de precisão. Eles foram padronizados no início dos anos 2000, mas segundo fontes não oficiais, já existem planos para que esses fuzis sejam substituídos por fuzis tipo AR-15. Também temos a Inglaterra, que nos anos 80 decidiu seguir os passos da França, mas desta vez criando uma família bastante horrível chamada SA-80, que a Heckler & Koch modernizou para torná-la mais confiável. Embora não se fale sobre substituição, podemos intuir que em breve veremos sua troca total. Em suma, as armas bullpup para uso militar estão aparentemente desaparecendo. Mas por quê? As armas bullpup não são consideradas superiores às convencionais? A verdade é que as armas bullpup têm bastante problemas. Em conceito, as armas bullpup tentam resolver um problema da época, mas criam vários outros no processo. O principal problema que atacava o paradigma bullpup era o tamanho das armas. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, era um problema, já que os campos de batalha estavam deixando de ser sempre em campo aberto, e agora também se devia lutar na cidade. No combate em ambientes confinados, era importante ter uma arma curta e confortável para passar por locais estreitos e apontar em coberturas irregulares. As armas bullpup atacaram este problema, claramente encurtando o tamanho dos fuzis consideravelmente. Porém, isso gerou muitos problemas. Primeiro, o claro e inegável problema da ergonomia,
Muitos dizem que esse problema não existe, mas é uma realidade. As armas bullpup são muito mais desconfortáveis do que as armas convencionais, têm menos espaço de aderência por serem mais curtas. A coronha não pode ser ajustada. O centro de gravidade está atrás e, dependendo da arma, pode parecer desequilibrada. Muitos dispositivos de mira têm que estar mais elevados do que o normal, o que faz com que você tenha que expor mais a cabeça na cobertura. Os mecanismos são mais complicados e isso faz com que a arma seja particularmente mais alta e até mesmo mais cara. Recarregar é ainda mais complicado e, estando deitado no chão, se complica ainda mais. Estes são problemas que surgem apenas por fazer a arma mais curta para aumentar o tamanho do cano. Se pensarmos em todos esses problemas, podemos ter uma ideia de por que os exércitos do mundo já não estão adquirindo armas bullpup para suas forças e aqueles que as compraram, pelo menos os grandes exércitos, já estão em processo de substituir suas armas bullpup. O paradigma das armas bullpup tenta resolver um problema que, de fato, atualmente já não existe, já que os fuzis convencionais se tornaram realmente curtos. Obviamente, os fuzis bullpup são ainda mais curtos que os fuzis convencionais. Mas ao contrário das armas bullpup, os fuzis convencionais se tornaram ainda mais ergonômicos. Então, isso quer dizer que as armas bullpup vão desaparecer? Definitivamente não. As armas bullpup continuam sendo muito populares em mercados civis e algumas forças policiais e militares ainda preferem as armas bullpup. Eles continuarão sendo bastante populares, só que pelo jeito, não no mundo militar onde está o verdadeiro dinheiro. Também não podemos dizer que as armas bullpup sejam ruins. Elas são apenas relativamente inferiores às convencionais, especialmente se considerarmos o contexto militar, principalmente na forma de rifles de atiradores de elite, que definitivamente provaram ser superiores aos rifles de atiradores de elite convencionais. Também pode ser que no futuro vejamos uma arma bullpup que realmente resolva todos esses problemas e que o futuro, como dizem os especialistas, seja com armas bullpup